Que alegria, Gabriel, esse moço de Deus, que entoa o som do céu. Deus não quis me dar um filho homem, né? Mas o dia que Mauro não quiser mais o Gabriel, eu aceito. Gabriel é um moço de Deus. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com o pastor Paulo César. O pastor Paulo César foi o pastor que me ensinou os primeiros passos na fé. Eu nasci espiritualmente sob o pastoreio do pastor Paulo César. E ali eu cresci, ali eu fui presidente de mocidade, ali eu fui introdutor, zelador da igreja, fui diácono, conheci minha esposa, que sou casado há 23 anos, ali eu fui ao ministério, ali ele me consagrou, ele me casou, e é muito bom. O pastor me deu a oportunidade pela primeira vez de subir no altar e trazer uma palavra. Me lembro como se fosse hoje, eu preguei sobre o azeite da viúva. Sabia nada de nada, 3 versículos, mas ele teve a coragem de me conceder o altar e eu ministrei. E eu vindo para cá, eu lembrei, ele tinha uma mania, eu espero que ele tenha perdido essa mania, mas ele tinha uma mania de nunca andar sem uma caneta e um rascunho. E enquanto nós estávamos ministrando no altar, era terrível saber que ele estava atrás da gente, anotando os nossos erros. Eu era talvez o recordista, o campeão, né? Então quando terminava de pregar, ele me chamava, me puxava pela camisa, me dava esse tapa carinhoso que vocês viram, dizia: meu filho, olha aqui, você cometeu um erro teológico aqui, você falou 76 vezes né, ninguém aguenta ouvir tanto né, então é melhor que você mude isso. Olha, isso daqui você não precisa falar, a conjugação verbal sua é terrível, até hoje está terrível, você precisa mudar isso aqui, porque hoje você está pregando uma igreja pequena, amanhã Deus vai te levar num lugar maior. Aleluia! Então você precisa atentar para isso. Isso era uma rotina, isso foi um costume tão bom e tão forte na minha vida, que depois eu já não esperava ele vir a mim. O dia que ele ia para o gabinete, eu batia lá, dizia: pastor, o papel. E mas era tenso demais. Aliás, todo mundo que ia pregar lá, pastor Paulo sempre foi um homem muito capaz, muito inteligente, muito de Deus. Era difícil saber o que ele fazia melhor: cantar, pregar, ensinar, né? Ele foi professor da minha escola bíblica. Eu preciso dizer isso aqui, isso faz parte aqui, inclusive, do Café de Pastores. É honra, é história. Ninguém chega a lugar algum por um acaso, né? E ele iniciava toda a escola bíblica fazendo uma pergunta. Primeiro, ele nos ensinou que crente não mente. Então eu ia para a escola dominical tenso, porque ele ia fazer aquela pergunta: quem estudou a lição? Eu tinha 2 opções: ou mentir ou admitir que não tinha estudado. Então eu aprendi muitas coisas, né? Mas era tenso ter ele atrás com papel e uma caneta, anotando. A minha esperança hoje é que ele não tivesse vindo. Mas ele veio, já que veio, no final eu pego o papel, pastor. Porque não mudou nada. Eu continuo sendo o aprendiz, o discípulo, e o Senhor sempre vai ser um mestre para a minha vida. Sempre. Independente de qualquer coisa, sempre. Eu não sei quantos pastores tem aqui que presidem a igreja, mas talvez você comungue do mesmo sentimento que eu. Qual sentimento, pastor? O lamento de não estar mais sendo pastoreado. Às vezes nós estamos debaixo de autoridade, não entendemos algumas coisas porque somos indivíduos, e muitas pessoas hoje, tem muito pastor novo que Deus tem levantado, inclusive aqui eu tenho a oportunidade de dividir experiências, e é importante eles ouvirem isso. Às vezes a gente não entende algumas coisas, e nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas clamam por autonomia, inclusive dentro da igreja. Você compra um automóvel, e esse automóvel, você conclui que ele está consumindo muito, e você vai instalar um kit GNV. E você pergunta ao camarada: como é que eu faço aí? Ele diz: olha, você tem 2 cilindros, tem um de 7,5 metros e tem um cilindro de 22 metros cúbicos. O cara pergunta: qual a diferença? Ele vai dizer: a diferença é a autonomia. Quanto maior o cilindro, maior a tua autonomia, menos vezes você para no posto. E a gente acha que isso é vantagem.
quando a maior dádiva é a gente depender, estar ancorado a esse posto. Então hoje, talvez você que preside igreja, sinta essa necessidade, a necessidade de ter alguém anotando alguma coisa atrás de você, a necessidade de poder, após o culto, entrar num gabinete e tirar a fantasia de super-herói que o povo às vezes exige que a gente use, dizer, pastor, está doendo demais, eu pensei nessa semana 3 vezes em parar. Você não tem essa opção. Você é preciso provar o sabor salgado da própria lágrima, continuar fazendo o que Deus te chamou. Chega na igreja com dor e precisa anestesiar alguém. Chega na igreja querendo chorar e precisa consolar alguém. Então você que tem pastor presidente, louve a Deus todos os dias por isso. Aleluia. E se coloque todas as vezes que ele levantar a mão, a cabeça debaixo dessa mão, porque isso é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. Aquele que buscava autonomia, hoje tem saudade de ser liderado, tem saudade de ser consolado e de ser abraçado. É um pouco disso que eu queria pensar com os irmãos nesses minutos, porque eu tenho aprendido, irmãos, que pregador não é mais o nosso problema. Antigamente sim, era um problema você achar um pregador, e o pastor tinha que pregar todo dia. Hoje não mais. Mas nós temos um problema maior do que a ausência de pregadores, é a ausência de profeta, ausência de gente comprometida com a palavra. O profeta, ele entende que ele não tem que pregar só a verdade, ele tem que pregar a verdade com verdade, a verdade do nosso coração, porque se a verdade não afeta a minha vida, tudo que eu fizer aqui em cima nos próximos minutos que me restam é apenas performance, impressiona homens, mas que ao final de tudo me deixa sair daqui vazio, seco, entrando no carro dizendo o que eu fiz. E quem sabe essa não é a realidade de muitos pastores quando termina o culto. A gente sugado, cansado, porque embora pregamos a verdade, não pregamos a nossa verdade. Essa verdade não tem sido a nossa verdade. E Deus tem ministrado muito forte ao meu coração, e eu não consigo transmitir o que eu não estou vivendo, o que Deus não tem afetado a mim. Então eu não vim aqui servir um alimento, eu vim aqui compartilhar um alimento com você. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo. Ninguém deve servir o que não come, vender o que não compra. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Irmãos, eu tenho aprendido que o que tira o barco do lugar não é a calmaria, é a tempestade. É a tempestade que empurra o barco. A gente tem dificuldade com tempestade, a gente tem dificuldade, a gente quer o dia sem a noite, a gente quer a cura sem a enfermidade, a honra sem a humilhação, e a gente faz de tudo para evitar algumas coisas. Por isso, lá em nossa igreja, eu tenho tentado ensinar o valor do confronto. A gente precisa ser confrontado, ainda mais nós que somos pastores, que constantemente estamos sendo honrados por pessoas, por membros. Quem na tua igreja pode te confrontar? Ninguém, eles são seus liderados. Só que a ausência do confronto nos ancora no lugar do conformismo, e a gente não muda. A gente não muda em nada, e é muito difícil. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. E se você não é confrontado, eu não sou confrontado, e a gente não muda, a sensação de que nós estamos prontos. E não tem sensação mais destrutiva para um homem de Deus que a sensação de pensar estar pronto. Paulo disse, quanto a mim eu não alcancei ainda, eu estou nessa corrida, dentro da igreja só existe um médico, o restante são pacientes, inclusive pastores. Quantas vezes nós ministramos para a igreja mensagem das quais nós estamos dentro? E às vezes a gente acha que o povo não sabe. Um dia eu cheguei na igreja tão moída, no culto de ceia, eu ministrei uma palavra com o meu coração. No final, uma irmã olhou para mim e falou, pastor, pregou para você, né? Eu falei, é verdade, irmã, preguei para mim. Mas isso é bom porque o povo não vai se identificar com um querubim, vai se identificar com outro ser humano em cima do altar. Se eu pudesse voltar lá atrás, isso seria uma coisa que eu mudaria. Eu não entraria na onda da religião que quase que nos obriga a ser mais celestial do que humano.
Durante muito tempo nós, pastores, pregamos para que pessoas fossem celestiais. Talvez agora a gente precise conclamá-las a voltar a serem humanas. Meu Deus. Porque o celestial, quando encontra alguém chorando, ele diz: vou orar por você. Mas o humano se identifica, abraça, beija, chora junto. Aleluia. E a gente tem sempre um versículo para alguém, e nem sempre alguém quer um versículo bíblico nosso. Meu Deus. Às vezes quer só um sorriso. A gente sempre se exige a resposta para tudo, e às vezes o cara não quer uma resposta, ele não quer nem te ouvir, ele quer o teu abraço, ele quer saber que o pastor dele está junto com ele. Qual o problema de dizer: cara, eu não sei o que te dizer? Qual o problema de dizer: irmão, no teu lugar eu estava exatamente igual a você, eu não vim aqui para te dar respostas, eu vim aqui para chorar com você, para a gente estar junto? Porque nós não temos resposta para tudo que está dentro da gente. Nós não temos. Isso é libertador, irmãos, quando a gente entende isso. Porque até que a gente entenda isso, a gente traz um peso gigante sobre os nossos ombros. Um peso que Deus não deu para a gente carregar. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Sim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia, a pele do seu rosto, e tornara Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. O Santo Espírito fale conosco esta noite. É claro, irmãos, que eu estou falando para líderes, pastores, pastoras, gente que conhece as Escrituras e, portanto, conhece exatamente o que eu acabei de ler. A experiência incomparável de Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que Deus investiu tanto, porque Deus investe mesmo quando nós não sabemos. Deus nos treina em coisas da vida em que a gente jamais tem ideia de que Deus estava nos treinando. Eu acredito que na vida de um homem de Deus nada acontece por obra do acaso, há sempre um propósito. Nós nascemos para cumprimento de um propósito. Você nasceu para cumprimento, ainda que você não tivesse entendido, não sabia nada de Deus, e todas as coisas que compreendiam a sua vida fazia parte de um investimento de Deus. Deus investiu em Moisés, ele sobreviveu num tempo que os meninos não sobreviviam. Moisés sobreviveu ao rio Nilo. Qual é a chance de um menino sobreviver dentro de um cesto, ainda que betumado, jogado num rio? Mas o cesto sai da mão de Joquebede, mas não sai da mão de Deus, porque Deus está com o joystick, Deus está com o controle, Deus está com o volante na mão, porque é um propósito para a vida de Moisés. Deus investe na vida de Moisés. Não é obra do acaso a filha de Faraó se banhar no horário em que o cesto se banha, não é por um acaso que o menino chora e lhe chama atenção, nada é por um acaso, há um investimento na vida de Moisés, e Deus então lá na frente revela isso a ele, mostrando a Moisés que nada do que aconteceu era por um acaso, e se em algum momento Moisés recusa o chamado de Deus, com os seus questionamentos, com as suas limitações, Deus fala para ele: ó rapaz, ou você aceita o que eu digo, eu te mato, porque eu investi na tua vida. Eu investi, e todo meu Deus é investidor, e quando Deus investe, Deus espera retorno disso. Irmãos, quantas histórias estão sentadas aqui? Quando Paulo é descido por uma corda, os homens não sabem, mas eles não estão descendo um homem dentro daquele cesto, eles estão descendo 70% do Novo Testamento dentro daquele cesto. Eles estão descendo um fundador de igreja, um formador de discípulos, mas eles não têm ideia. O que é isso? É um investimento de Deus.
Quantas histórias estão sentadas aqui, e Deus investiu em cada um de nós. E o que Deus espera? Deus espera um retorno. Esse Moisés cresce em desenvolvimento, esse Moisés conhece a Deus de perto, e diz a Bíblia nesse texto que Moisés sobe ao Monte Sinai, e ele gasta tanto tempo com Deus, ele investe tanto tempo na presença de Deus, e isso nos falta às vezes, né? Nós que temos tanta coisa para administrar, temos tanta coisa para fazer, às vezes nós, sem perceber, nos tornamos um funcionário de Deus. E quando Deus ganha um funcionário, Deus perde o filho. E isso é complicado demais. Eu já dividi aqui com os irmãos, eu sou muito intenso, sempre fui. Eu chego todos os dias na igreja às 8 horas da manhã, para fazer todos os dias a mesma coisa, porque o pastor ele precisa desenvolver a capacidade de fazer a mesma coisa muitas vezes. Era assim com Moisés no deserto. De manhã vai para onde, Moisés? Estou levando as ovelhas para pastar. À tarde Moisés está voltando. Moisés está vindo? Não, estou vindo, estou levando de volta. No dia seguinte é a mesma coisa. Por mais difícil que seja, Deus tem nos dado capacidade para fazer as mesmas coisas muitas vezes, porque é exatamente isso que define um homem de sucesso de um homem sem sucesso. O homem sem sucesso faz de vez em quando o que o homem de sucesso faz todo dia. Então é você saber lidar com a rotina. Então é muito intenso, só que isso é muito perigoso, porque você fica tão envolvido com isso. Parece que é um dos valentes de Davi, que tem a espada na mão e que luta tanto com essa espada, que a Bíblia diz que os seus dedos ficam apegados à espada. E aí eu penso que já não é mais um homem que tem uma espada, é uma espada que tem um homem. Não dá para se livrar disso. Parece que você foi longe demais para desistir agora. Onde você for, alguém te vê, alguém te reconhece. Você tira férias e vai visitar um pastor, e o cara está ali orando para que alguém apareça aquele dia, para poder trazer uma palavra diferente, e alguém diz, ainda bem que você veio. Você fala, como que pode isso? Deus disse, deixa eu te explicar, não é você mais que tem a espada, é a espada que tem você. É o ministério, você já faz parte disso. Só que isso é perigoso demais. Eu estava nesse ativismo, nessa loucura, e um dia eu entrei no gabinete, e eu senti claramente o Espírito de Deus falar ao meu coração, dizendo, Luiz, eu estou com saudade de você. Isso me confrontou, porque quando Deus disse que estava com saudade de mim, eu dobrei meu joelho na mesma hora, e eu fui falar com ele, e eu disse, Senhor, como que o Senhor pode ter saudade de mim, se eu estou todos os dias aqui? Se a minha vida é fazer a tua obra. E Deus disse, é exatamente isso. Eu não estou com saudade do trabalhador. O trabalhador bate o ponto certinho, o trabalhador não falta, o trabalhador vem com febre, com dor de cabeça, com gripe. Eu estou com saudade do filho, do menino que chorava na minha presença. É dele que eu estou com saudade. Eu não estou com saudade do administrador. Às vezes a gente não percebe, irmãos. Nós precisamos parar de ler a Bíblia a nosso favor. A gente só vai começar a mudar quando a gente começar a ler a Bíblia contra nós. Mas o problema é que quando a gente olha Pedro e João, um temperamental e o outro amoroso, a gente nunca é o Pedro, a gente sempre é o João. Quando alguém prega sobre Davi e Saul, a gente nunca é o Davi, nunca é o Saul da história, a gente é sempre o Davi perseguido. Mas às vezes, sem perceber, nós nos tornamos o perseguidor de alguém que Deus pôs no nosso ministério para nos abençoar, para nos ajudar, porque agora Deus está usando, porque agora Deus está levantando, e aparentemente está brilhando mais com você. Você pregou num domingo e 3 pessoas se converteram, você deu para um diácono e 15 pessoas vieram à frente, e você agora olha ele como se ele fosse o Saul, e na verdade nós nos tornamos o Saul, sabe? A gente nunca é o Golias, a gente é sempre o Davi da história. Quando o pregador fala de Davi e Golias, a gente fala, eu sou o Davi, o pequenininho que venceu Golias. Mas sem perceber, algumas vezes a gente se torna um Golias que perturba o arraial de Deus, que mexe com a estrutura da igreja, sem que a gente perceba. Então essa é mais ou menos o que Deus tem ministrado ao meu coração e tem me confrontado. Quando Moisés, ele gasta tempo com Deus, e Deus trabalha de forma tão poderosa na vida de Moisés, a Bíblia diz que ele desce o monte, e quando ele desce o monte, a sua pele brilha, o seu rosto reluz, ele está brilhando, ele traz um pouco de Deus junto com ele, porque ele gasta tempo com Deus. Deus é uma prioridade, sabe, irmãos? Antes da obra para Deus vem o obreiro.
Às vezes eu me questionei por que Deus não deixou Jonas de lado e levantou outro profeta, porque se Jonas não quer, alguém vai no lugar de Jonas. Se Jonas não quer ir, Deus levanta outro. Mas Deus amava Jonas, Deus não insistiu com Jonas, porque Deus não tinha outro. Deus insistiu com Jonas, porque Jonas não tinha outro. Jonas ia viver o resto da vida frustrado pela desistência. Então Deus investe, porque antes da obra vem o obreiro. Antes daquilo que a gente pode dar, tem o nosso doar de si mesmo para Deus. Deus não quer apenas o trabalho das nossas mãos, Ele quer as nossas mãos levantadas e estendidas em adoração a Ele. Moisés desce brilhando porque gastou tempo com Deus. E quando Moisés desce, a Bíblia diz que Arão percebe que o rosto de Moisés, e Moisés mesmo não sabia. Eu chamo isso de proteção de Deus. Um dos grandes problemas dos homens de Deus foram ter percebido o brilho do seu próprio rosto. E ao perceber o brilho do seu próprio rosto, deixam de ser quem era, porque agora acham que passaram de fase. O mais lindo é que todos vejam o brilho no teu rosto e você mesmo não veja. Esse é o problema quando um homem de Deus deixa de ser Lúcifer e passa a ser Satanás. É quando ele anda no meio das pedras afogueadas e ao invés de contemplar a beleza de Deus, ele contempla o reflexo da sua própria imagem e ele se embriaga, se intoxica com isso e parece que o nosso rosto vai deixando de brilhar. Mas a Bíblia diz que Moisés mesmo não percebe isso. Algumas vezes nós encontramos pastores que entram em colisão entre aquilo que ele vê e aquilo que os outros veem em nós. Algumas vezes você está ruim, mal, cansado, desanimado, com problemas na família, e você chega na igreja e um membro vem e diz para você: filho, pastor, eu vejo Deus na tua vida. E você diz assim: como que você pode ver Deus na minha vida se eu estou passando pelo vale da sombra da morte? É porque a gente esquece que é exatamente nas noites mais escuras, que a gente vê o brilho das estrelas. Deus às vezes não permite que você veja em você mesmo, mas um monte de gente está de pé porque você ainda continua de pé. Um monte de gente ainda serve a Deus. Um dia desse, a minha cunhada, Ana Cláudia, que lidera com maestria o departamento infantil, ela me procurou e disse: pastor, tem sido tão difícil para mim à frente do departamento, mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu olho para você em cima do altar e fico imaginando, eu estou com um departamento, imagina o que ele deve viver com 17, com 18, com 20 ministérios, e isso me faz manter-se de pé. Mas a verdade é que Moisés desce, e o povo quer chegar perto de Moisés e não consegue, teme, porque o rosto de Moisés brilha. Então eles têm uma ideia que nós conhecemos bem, eles se utilizam de um véu e colocam sobre o rosto de Moisés, para tentar de alguma maneira conseguir receber a ministração que lhe foi imposta. Nós temos que ter o cuidado para não brilhar demais a ponto da nossa membresia não conseguir se aproximar da gente. Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes nós estamos tão que as pessoas não conseguem chegar diante de nós. A realidade mais triste da membresia da qual a gente pastoreia não é pecar, porque pecar eles pecam, a gente pecam. É você ter que descobrir um pecado, porque nós não demos a ele a liberdade de confessar uma tentação, de chegar próximo da gente, de dividir uma dor, de dividir uma tentação, porque a gente brilha demais, e por brilhar demais eles não conseguem chegar perto da gente, não conseguem se aproximar da gente. Isso é tão triste, isso é uma realidade tão triste. Então eles põem um véu sobre o rosto de Moisés, e Moisés, todas as vezes que vai ministrar, ele vem com um véu. Mas existe algo que me chama a atenção, eu queria pensar com os irmãos. Quando eles retornam para ouvir Moisés. Mas quando Moisés sai daquele lugar e vai entrar na tenda, quando Moisés vai entrar na presença de Deus, ele remove aquele lenço. O lenço só serve para ministrar diante do povo, mas quando ele entra na tenda para falar com Deus, para ouvir Deus, o véu é retirado. Esse véu, querido, é um véu que a gente não quer mais
em algum momento da vida, inevitavelmente a gente acaba usando. Por que é que Moisés tira o véu dentro da tenda? Porque dentro da tenda está o Pai das luzes. Aleluia. Porque dentro da tenda tem alguém que brilha mais que Moisés. Glória. Porque dentro da tenda tem alguém que não se impressiona com o brilho de Moisés. É lá fora que as pessoas olham e falam: que brilho é esse? Mas quando Moisés entra na tenda, Deus diz: pode tirar o véu. Aleluia. Porque aqui eu vejo que o brilho que você tem é o brilho que eu te dei. Irmãos, Glória. Nós não temos luz própria, só brilhamos porque estamos conectados a uma fonte de energia. Um dos versículos mais tristes da Bíblia é quando os filisteus, os inimigos, vêm e Sansão se levanta dizendo: não tem problema, vou me levantar e vou vencê-los como antes. Aí a Bíblia diz: não sabendo ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Deixa eu dividir uma realidade aqui das nossas igrejas. Muito do que fazemos em nome de Deus, nós continuaríamos fazendo no momento em que o Espírito Santo se retirasse, sem ao menos perceber a ausência dele. Se o Espírito de Deus, uma hora dessa num culto nosso, se retirar da igreja, sem nos avisar, nós vamos continuar fazendo muito do que fazemos em nome dele. Isso é a coisa mais triste do mundo. Por quê, pastor? Porque nós estamos acostumados a fazer. Fazemos a mesma coisa há muitos anos. E é um perigo muito grande quando a gente faz a mesma coisa há muitos anos. A gente entra no piloto automático. A gente faz porque está acostumado. Eu tinha um amigo, nós trabalhávamos na Central do Brasil de motorista, e dava o horário, nós prestávamos serviço ao Banco Sudamérica. Então nós saímos todos, cada um por uma rota. E o cara era apagado. Sabe aquele cara que, descansadão, quer que o mundo termine em barranco para morrer encostado? Eu passava por ele na Avenida Brasil, ele estava dirigindo, com o jornal aberto em cima do volante, comendo uma maçã. Aí eu buzinava para ele, ele olhava para mim e continuava dirigindo, lendo o jornal. Você me pergunta por que ele fazia isso? Porque ele estava acostumado. Ele fazia aquilo todo dia. E o costume faz a gente. Há quem diga que o costume matou o Zá, né? É quando a arca deixa de ser o que ela é e torna apenas uma mobília dentro da nossa igreja, uma mobília dentro da nossa casa. É quando o ministério se torna só uma profissão. A gente está há tanto tempo fazendo a mesma coisa que a gente corre esse risco. Só que quando Moisés entrava na tenda, não dava conta de continuar com o véu, porque ali tinha alguém que conhecia ele por trás do véu. Meu Deus. Quando ele saía fora, ele colocava o véu e as pessoas viam o seu rosto brilhando. Sabe quando é que as pessoas vão ver o rosto, o nosso rosto brilhar? As pessoas só vão entender. Às vezes, brilhamos diante dos homens porque tiramos o véu diante de Deus. Às vezes não conseguimos brilhar diante dos homens porque não conseguimos tirar o véu diante de Deus. E eu vim aqui dizer para os irmãos que isso é terapêutico. Tirar o véu diante de Deus é terapêutico. Jesus entra no Getsemane, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele entra com 11. Só que dos 11, 7 só podem ir até a porta. Não tem estrutura para ir mais adiante. E ele sai com mais 3. Os outros 3 podem ir no nível mais profundo. Mas chega um momento que nem os 3 podem. É o momento em que Jesus vai tirar o véu diante do Pai. E vai dizer: Pai, está complicado. Se for possível, passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. São níveis. Existem momentos que você vai poder compartilhar como pastor, como líder, como pastora, com 11. Existem outros momentos que você vai poder compartilhar com 3. Mas existem coisas na tua intimidade que ninguém vai estar pronto para ouvir. E vai ter que ser você e o Pai. Então, quando ele chega diante de Deus, ele tira o véu. Porque nós não vamos conseguir brilhar diante dos homens se não tirarmos o véu diante de Deus. É ser quem nós somos, é ter o direito de ser quem nós somos. O problema é que nós estamos acostumados com o véu, porque a religião diz que nós temos que usar esse véu, e a gente acostuma com esse véu. Eu fui ao oftalmologista há um tempo atrás, e ele disse para mim: olha, Luiz, você vai ter que usar óculos para perto, você tem aí um probleminha para perto, e nós vamos ter que ajustar isso daí. Então você vai ter que usar óculos.
Eu falo, cara, mas eu ministro para a igreja, como é que eu ponho óculos, tiro óculos, ponho óculos, tiro óculos? Ele disse, não, nós vamos fazer um óculos multifocal e você vai poder ter grau que você precisa embaixo, em cima nada, e você vai poder então trabalhar com isso. E eu falei, mas será que eu vou acostumar? Ele disse, rapaz, com o tempo isso aí não vai ser nada para você, porque às vezes eu ponho meu óculos aqui no consultório e eu uso o dia inteiro esse óculos. Na hora de ir embora, eu esqueço que eu estou com óculos. Eu entro no carro e quando eu chego na garagem da minha casa, eu falo, o que eu estou fazendo com esse negócio? Então o costume faz a gente lidar com as coisas como se elas fizessem parte da nossa vida. Só que não assuma coisas que Deus não te deu. Esse véu é uma providência humana, porque o que Deus te deu foi o brilho na face. O que Deus te deu foi a glória reluzente. Então o problema é que às vezes a gente está tão acostumado com isso que a gente leva esse véu para dentro da tenda, a gente leva esse véu para dentro e a gente começa a acreditar que nós somos o que a gente vê no espelho com o véu, e nós não somos isso. A gente se prepara para estar num culto, a gente escolhe a melhor palavra para ministrar, mas nós não somos o tempo todo aquilo. Você é de verdade quando você tira o véu, você é de verdade quando a gente tira essa capa que vez ou outra, sem perceber, a gente usa. Com Jacó foi assim. Quando que Jacó precisou tirar o véu? Foi no Val de Jaboque. Até ali ele acredita ser quem ele não era. Até ali ele acredita nas suas próprias fantasias. E Deus não trata as minhas fantasias. Isso impressiona o povo, mas isso não impressiona Deus. Meu Deus. Eu já disse aqui, os meus ouvidos estão cansados de ouvir pregadores com palavra de efeito, jargões, preocupados apenas com as 2 horas de culto, com os minutos que ele ocupa. Não, a gente precisa ouvir gente pregando com a alma, com o coração, aleluia, com a verdade, contando não apenas suas conquistas, mas os seus erros, porque um homem inteligente aprende com os erros dos outros, mas um homem sábio aprende com os seus próprios erros, mas um homem sábio aprende com os erros dos outros. Então Jacó entra no Val de Jaboque acreditando, mas aquele dia ele tem um encontro com Deus. E ali no Val de Jaboque a pergunta para ele é: quem é você? Dá para tirar esse véu? Quem é você atrás desse véu? E Jacó conclui que não vai dar conta de mentir. Ali não vai dar conta. Ele disse: eu sou Jacó. E não vai dar para usar esse negócio não. Eu sou Jacó. Isso só dá para usar diante de Labão, mas aqui não tem jeito, estou diante do Senhor. Eu sou esse Jacó aí. É complicado, irmão. Sabe por quê? Porque durante o dia, Naamã, chefe do exército da Síria, condecorado, honrado, durante o dia ele esbanja suas condecorações, esbanja sua honra. O problema é à noite, quando ele tem que tirar a farda e ele descobre quem ele é de verdade. Você vai ver a biografia. O texto começa dando a biografia de Naamã, chefe do exército do rei da Síria, homem pelo qual o Senhor dera livramento, honroso. Só que infelizmente tem um porém. A Bíblia diz: porém leproso. Como é que é a nossa biografia? Pastor Luiz, presidente, primeira igreja cristã em Benesse, Itaboraí, uma igreja em crescimento, avançando. Porém, quais são os nossos poréns? É preciso tirar o véu. A Bíblia diz que Deus toca na juntura da coxa de Jacó e ele sai dali mancando. Aí é interessante demais, né? Eu já disse isso aqui também. É interessante porque no final da luta o Senhor disse: olha, você não vai se chamar mais Jacó, estou mudando o seu nome, você agora é Israel, porque você lutou como um príncipe e prevaleceu. Irmãos, vamos pensar junto aqui. O cara tomou uma coça a noite toda, como é que prevaleceu? O cara apanhou a noite toda e saiu de manhã mancando. Perdeu. Como que ganhou? Sabe por que ele ganhou? Porque ele perdeu para Deus. Perder para Deus é ganhar. É quando a gente entra na tenda e a gente pode tirar o véu. A gente não precisa usar véu na tenda. Se Davi fosse tirar o véu, ele talvez não iria dizer o que a gente diz a respeito dele. Davi só ia dizer: ô gente, quer saber?
Vocês me viram vencer Golias, mas eu fui concebido em pecado. Se a gente fosse perguntar a Gideão, Gideão ia dizer: ô gente, é bonito aquele negócio do velo, né? Uma hora está seco, outra hora. Mas quer saber, eu sou um cara cheio de complexos. Tem hora que eu olho para o meu ministério e olho para a minha tribo, eu vejo que a tribo é a menor de todas. Aí eu vou olhar para a minha casa é menor de todas dentro da tribo. E eu vou olhar para mim, eu sou o menor. É desse jeito que eu consigo me enxergar. Isso é o Gideão sem o véu. A gente tem problema com isso. A gente fala de Mefibosete, que está na mesa do rei, é honrado, ele participa, ele come a mesa do rei, beleza. Todo mundo que visita o palácio, não quem mora no palácio, quem visita o palácio, olha ele da cintura para cima, porque da cintura para baixo, a toalha da mesa esconde. Então o que a gente vê? Um homem honrado. Mas se você levantar a toalha da mesa, os pés de Mefibosete continuam tortos. Continuam tortos. Quem visitou vai embora, mas quem mora no palácio? E o rei? E diz: gente, acabou aí a refeição, tira Mefibosete. Não dá para esconder a tortura dos pés. Embora a gente seja muito honrado, tratado como príncipe, vivendo na mesa do rei, participando da comida do rei, a gente sabe que debaixo do véu os nossos pés continuam tortos. E talvez seja essa tortura que nos mantém ancorados à presença de Deus. Aleluia. Paulo disse: eu conheço um homem, cara, que teve revelações extraordinárias, foi até o terceiro céu. E esse homem ganhou um espinho na carne. Imagina você ter uma revelação e volta de lá com um espinho. Para que serve esse espinho? Para lembrar Paulo quem ele é. Glória a Deus. Espinho dói, só sente dor quem é humano. O anjo não sente dor. Espinho faz sair da gente a nossa essência, sangue. Não sai óleo da veia, não sai unção, não sai azeite, sai sangue mesmo. O problema é que o véu que a religião nos dá impede a gente de ser quem a gente é. E eu volto a dizer, isso é tão pesado. Abraão, tira o véu para a gente conversar. E Abraão vai dizer: de verdade? Então deixa eu dizer, vocês todos me conhecem como amigo de Deus, né? E de fato eu sou. Mas se eu tirar o véu, vocês vão perceber que eu sou um camarada que, quando me sinto ameaçado, sou capaz até de mentir. Eu digo que a minha mulher não é minha mulher, é minha irmã. Eu minto, sou capaz de coisas que você não tem ideia. Isso sou eu, atrás do véu. É muito bonito quando o evangelista João escreve no capítulo 1, e ele começa a dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. A gente com véu tem dificuldade de entender isso. Como que o verbo se faz carne, se nós estamos vivendo numa religião onde a carne a todo momento tenta se fazer verbo? O verbo se faz carne, o verbo é o logos, é a palavra de Deus. Então ele não tem problema em se fazer carne. E detalhe, os homens viram a sua glória não enquanto verbo, mas enquanto carne. Porque João diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ao habitar entre nós, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. Ou seja, olhamos para a sua humanidade e vimos a glória como Filho do Pai, como unigênito Filho do Pai. Para a gente são coisas contraditórias. Ou eu sou o verbo e as pessoas veem a glória porque eu sou o verbo, ou eu sou a carne e, sendo carne, ninguém vê a glória. Mas ele diz: não, o verbo se fez carne, aleluia, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Aleluia. Muitos de nós somos tentados a agir como se fôssemos o verbo, e nós somos só a carne. A carne que precisa urgentemente existir, de se transformar em verbo. Quando é que a gente insiste em se transformar em verbo? Quando a gente não admite os múltiplos questionamentos que existem dentro de nós, e nos exigimos a dar resposta para todos os questionamentos que estão ao nosso redor. Isso é complicado, isso é sério demais.
Então que o Senhor plante essa palavra no nosso coração, que a gente reflita sobre isso nessa manhã, no nome de Jesus, pensando na possibilidade que a gente tem de entrar na tenda, o quanto isso é terapêutico, porque o cego de Jericó é assim, né? Quando Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Não significa dizer que Jesus não sabia, claro que ele sabia, aliás, todos sabiam. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando voz a alguém que a multidão queria calar. Estava lendo uma pesquisa ontem, e um potencial suicida, se você ouvi-lo 20 minutos, você salva a vida dele. Não é se você falar com ele, é se você ouvi-lo. Isso é terapêutico para ele. Ele sai dali aliviado. Era isso que Jesus estava fazendo. Em Jesus, pastor, nós podemos ser quem somos. Em Jesus, nós podemos tirar o véu e chamá-lo de Pai. Religião, ou religare, a contrário do que parece, não religa nada, ela distancia. Ela apresenta um Deus que só está sentado sobre um alto e sublime trono, que não interage, que não está perto da gente. Não é o Deus que nos viu no Val de Jaboque ou à beira da Eira. Não é o Deus que nos viu no lagar. Não é o Deus que nos chamou no momento mais difícil da nossa vida. Por isso Jesus vem e quebra isso, dizendo, gente, quando vocês forem falar com Ele, podem chamá-lo de Pai. Aleluia. Diga, Pai nosso, que estás nos céus. Aleluia. Se aproximem dele, tirem o véu. Você já percebeu que a oração que a gente faz na igreja não é a oração que a gente faz no quarto? Em regra não é. Com o véu a gente imposta a voz. O pregador pentecostal vira até nordestino sem ser. A gente tem trejeitos. Mas quando a gente tira o véu, a gente não diz excelentíssimo e soberano Deus, grande arquiteto do universo. A gente só diz, Pai, está complicado, Pai. Está estranho. Eu estou com vontade de desistir. Mas com o véu a gente diz, só vitória. Está tudo na bênção. Como é que está em casa? Show de bola, os meninos desviados, a esposa querendo abandonar a igreja, a gente mal, pregou, a igreja flutuou, mas a gente saiu dali do altar com vontade de morrer, pensando, como é que vai ser amanhã? Isso é pesado, irmãos. E Deus não tem isso para a nossa vida. Eu quero orar com os irmãos assim. Você pode ficar de pé? Eu nunca venho para esse lugar com a esperança de trazer uma grande revelação, porque eu estou falando para pastores, né? Mas sempre dividi o que está no meu coração. E essa é a minha preocupação. É a minha preocupação primeiro comigo mesmo. Ficar tantos anos com o véu que me acostumar com ele. O véu, meu irmão, é a existência. A gente olha, as pessoas olham para a gente, continuam nos vendo como, mas sem o véu é a nossa essência. Quando Jesus entra, se aproxima da figueira, a Bíblia diz que ele vai esperando receber um fruto, e quando ele chega lá não tem fruto, e a Bíblia diz que ele amaldiçoa a figueira, e quando eles voltam a figueira está seca, e a Bíblia é enfática ao dizer que é desde a raiz até as folhas, seca. Agora existe uma peculiaridade nisso daí. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele não encontra frutos senão folhas. Tinha folha, mas não tinha fruto. A existência de folha cria nas pessoas que nos vêem de longe a expectativa de fruto. A pergunta é o que elas conseguem encontrar quando chegam perto. Pastor, mas não era tempo de figo. Eu me questionava muito isso. O dia que Deus me deu a oportunidade de ir a Israel e a gente chegou no Jardim do Túmulo, nós passamos debaixo de uma figueira. E o cara chamou a nossa atenção, o guia disse, olha aqui. E ele mostrou, eu tirei a foto. Um figo desse tamaninho. Ele disse, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é chamado de primícias do fruto. Toda figueira, quando começa a sair as folhas, obrigatoriamente tem que sair a primícia dos frutos. O problema, irmãos, talvez seja por isso que Jesus tenha se aproximado da figueira, porque ele viu folhas. Se tem folha, tem fruto.
Só que quando chegou lá veio a decepção. Era o retrato de Israel, infrutífera. Lembra de uma das cartas do Apocalipse? Eu conheço vocês. Vocês são marqueteiros. Vocês têm fama de que vivem. Mas quer saber? Só tem folha. Meu pastor amado, que no nosso ministério não exista só folhas, mas quem se aproxima da gente possa colher dos frutos. Aleluia. Pastor, a folha tem a sua função. Ela pode até dar sombra, mas ela não alimenta ninguém. Meu Deus. Jesus não disse que pelas folhas conheceríamos a árvore. Ele disse pelos frutos. Aleluia. Nós damos tanto valor às folhas, e é por isso que às vezes nós somos tentados a encenar. Não o que você faça, mas somos. Porque o povo também adora folhas. Só que as folhas, assim como os dons, elas apontam para aquilo que você tem, mas o fruto aponta para aquilo que você é. Os dons apontam só para aquilo que eu tenho, mas são os frutos que apontam para aquilo que eu sou. Glória. Pai, no nome de Jesus, nós derramamos o nosso coração na Tua presença. Obrigado, Jesus. Eu sei, Pai, que eu não vim aqui trazer a maior das revelações, não foi o propósito, mas eu saio daqui em paz, porque eu pude dividir o alimento que o Senhor pôs no meu coração. Aquilo que o Senhor tem ministrado a minha vida. Pai, que esta palavra gere temor, gere libertação de pastores que talvez estejam aqui carregando um peso tão grande, Senhor. Às vezes nós somos quase que obrigados, Pai, a sorrir o tempo todo, a estar triunfando em fé o tempo todo, e mesmo quando o nosso rosto não brilha, a gente está tão acostumado a usar o véu que a gente põe ele do mesmo jeito. Mas é aqui, nesse lugar que o Senhor preparou, nesta reunião de pastores, de homens, de mulheres, de seres humanos, de mortais, que a gente pode tirar o véu, e é isso que a gente faz agora. A gente pode desatar a ferida e expor para que o Senhor possa sará-la. É isso que fazemos agora, Pai. Pai, diante do Senhor, a gente não precisa fingir que está tudo bem. Existem coisas para serem tratadas dentro de nós. E nós queremos expor agora. Queremos dar as mãos, Senhor, a Deus, nos identificando com a luta, com a dificuldade um do outro, a fim de que saiamos daqui, no mínimo, aliviados, Senhor. Aliviados de uma carga que o Senhor não nos deu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós encontramos liberdade diante do Senhor para tirar o véu e ser quem somos dentro da tenda. Abençoa a nossa vida, abençoa cada ministério que está aqui, e que a gente saia daqui, Senhor, no nome de Jesus, mudados, transformados, muito melhores do que quando entramos. Eu te dou graça por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Olha, chegou para mim um recado, eu até pedi o pastor, mas ele estava aqui tão compenetrado na mensagem que ele acabou de fazer. Chegou para mim aí que lá embaixo parece que estavam rebocando alguns carros. Nós tentamos avisar aqui, né? Eu não sei se você parou seu carro na rua lá, se você parou, dá um pulinho lá para ver, tá? Que de repente, tá? Querido, senta aí um pouquinho, por favor. Você está feliz? Eu gostaria, depois eu vou conversar aí com o apóstolo Robert e com alguns outros. Apóstolo, nós precisamos gravar essas mensagens. Tá? Teve um irmão que veio me procurar, bicho, vê se alguém gravou a mensagem. Por acaso alguém gravou a mensagem? Ninguém? Você gravou todinha? Toda? Em áudio. Em áudio, né? Ah, o irmão também gravou. Tá, então quem me perguntou, qual foi o irmão que perguntou? Você, né? O irmão gravou em áudio, tá? Depois procure. Vamos ver se a gente consegue, apóstolo. Porque nós temos sido assim, tão agraciados, né? No mês passado foi o pastor Paulo César, pô, foi tremendo, outros pastores já estiveram aqui, e a gente precisa começar a gravar essas mensagens para colocar lá no